E Deus nos deu vida juntamente com Cristo. A eleição é obra da graça de Deus. Outro ponto muito importante aqui, que esse estudo que nós estamos fazendo hoje, quando vai falar da eleição incondicional, é o nosso segundo ponto do calvinismo, não é isso? A eleição incondicional é o segundo ponto. O primeiro ponto é a depravação total do homem, ou seja, o homem, de uma forma totalmente depravada, ele não tinha como ir a Cristo. Não tinha. Então, nós éramos por natureza filhos da ira, também de demais, a palavra diz isso, né? E nós éramos depravados. Quando a pessoa é depravada, por exemplo, aqui, vou citar aqui, nós só falamos isso aqui. Muitas vezes, quando a pessoa está lá fora, quando já participou disso aí, eu vou falar, eu já participei. Não tem como a pessoa se voltar para Cristo se Deus não tocar no coração. É os irmãos fazem isso. Por quê? Porque não conhece o que a Bíblia diz. Aquilo ali, o mundo, o pecado, aquilo ali, o mundo é muito bom. Quem está dando bem acha que está maravilhoso. Então ele nunca vai se alegrar para deixar aquilo ali retroceder. Se Deus não tocar no coração. Por isso que esse segundo aqui vai falar que a eleição é incondicional. Quando Deus chama, você não tem como dizer não. É isso que nós vamos dizer agora. Né? Então a palavra diz assim: a eleição é o primeiro elo da corrente da salvação graciosa. Resultado, né? Aí ele vai falar, Paulo, resultando a ideia de salvação pelas obras, né? Paulo fala sobre a eleição dos seguintes termos. No tempo de hoje sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Está lá em Romanos 11, 5, 6. Se alguém quiser ler, é bom a gente ler. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, se for pelas obras, já não é graça. Se for pelas obras, eu vou ter participação. Vou dizer, não, Deus vai fazer 30%, eu vou fazer 50%, vou fazer 60%. Não temos condição. Pelo estado de pecado que nós não temos outrora, nós não temos condição de mover o coração de Deus se não for pela vontade de Deus, se não for pela graça de Deus. Tem gente que acha que é pela graça, ela sobe pela graça. Isso aqui que Paulo está dizendo para nós, é totalmente pela graça, é de graça. Baseado nisso daí, como a gente já tem, eu pelo menos já tenho encontrado gente que fica debatendo essa questão, dizendo, mas isso aí é coisa do Novo Testamento, não tem? Gente diz assim, essa coisa de graça não concorda totalmente. Eu peguei alguns textos para a gente só com relação à eleição condicional, ou seja, como você não tem condição de ser eleito por Deus pelas suas obras, pelo seu mérito, e quando Deus chama, você não resiste. Eu gostaria que algum irmão lisse aí, por favor, para saber aí, 1 Reis 8:53. 1 Reis, capítulo 8, verso 53. E outro irmão abre sua Bíblia aí em Salmos, outro abre Salmos, dê assim, 4, Salmo 65, 1 Reis 8:53. É a jogada de 1 Reis. Outro irmão vai abrir em Salmos 65, verso 4. Quem vai abrir Salmos? 1 Reis 8:53. Pois tu, ó Senhor Deus, o separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio de teus servos Moisés, quando tiraste do Egito os nossos pais. Então aí a gente vê, Deus falou aos antigos. Ele separou o povo da história, que diz o texto aí. Separado. Tirou do meio daquele povo o povo escolhido para ele. Né? Salmo 65. Salmo 65, 4. Por favor. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios, fisicamente satisfeitos, com a bondade de tua casa e do teu canto templo, e do teu santo templo. Então aí é Davi falando, né, Deus? Salmo 78,
Salmo 70. 78, 67. Salmo 68, 78, verso 7. 7 ou 67? Salmo 78, Verso. verso 17. O ídolo abre a Bíblia dele, Provérbios 16, 4. Provérbios 16, 4. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Então, tá aí a gente vê que no meio do povo de Deus houve escolha, não é isso? Teve escolha e o povo não quis dizer nada. O ídolo, Provérbios 16, 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. E a gente vai nessa técnica, assim mesmo, sabe disso, uma vez nós estávamos viajando e errou, era eu assim que o rapaz que é evangélico, e a gente tentando falar, mas há um ferramenta, há um debate, sempre eu sei, mas é Deus que tem poder, é Deus que tem o domínio, não tem como nos desviar disso daí, é Deus que tem o Não sei domínio. o que o homem quer mais, né? Assim, tipo, fica questionando certas coisas, fica até cuidando. Faz só a tua vida pessoal e bons pontos, independente. Se Deus vai te dar graça, agora por isso eu posso fazer o que eu quiser também, não é isso. Não. Faz segundo o teu coração aí. Não é isso, a pessoa, quando ela é tocada pelo Espírito Santo de Deus, automaticamente a coisa não tem que mudar. Porque isso que a Bíblia diz que nós éramos mortos. Morto está falando fisicamente, é espiritualmente. Quando ele fala espiritualmente, é porque nós não estávamos vendo nada. Né? Foi um texto que a gente vai ter a oportunidade de ler de novo, que nós estávamos no meio dos mortos, ele diz: desperta e dorme. Quem está dormindo é o povo de Deus que está no meio daquele mundo. E levanta entre os mortos. Ele fala, a Bíblia é bem clara, né, Marcelo? Isaías 41, 8 e 9. Isaías 41, 8 e 9. Só para os irmãos terem uma noção, como nós não temos capacidade, uma vez você Pode ficar tranquilo. Eu tenho outra aqui. Entendeu? Eu estou lavando esses textos aqui para a gente, porque tem gente que diz que isso aí era coisa do Novo Testamento, né, Marcelo? Nós estamos lendo tudo do Velho Testamento, não é isso? Isaías 41, 8 e 9. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus campos mais remotos, e a quem disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não precisa ser mais claro do que isso, né? Assim, que foi tirado dos cantos mais remotos. E ele tomou pela mão e escolheu e não rejeitou. Essa situação aí, como é que pode, se a palavra de Deus não nos rejeitou, e tem gente que prega uma coisa que diz assim: não, o pastor Josué está aqui hoje, mas se ele xingar, amanhã ele perde a salvação. Não tem muito isso aí. A pessoa diz que hoje ganha a salvação e amanhã perde. Existe isso aí, a palavra diz que ele se chamou, é dele, pronto. Ele disse: ninguém vai arrebatar dele, ninguém. Nós não estamos dizendo que nós somos daquelas pessoas que não perdem, veja bem. Os crentes, se falar isso aí, não pega, a Bíblia diz que ele já é mentiroso, é assim, a Bíblia diz que aquele que diz que não pega já é mentiroso, já está pegando. Mas nós somos, nós temos um refúgio, né? Temos um refúgio ali, que é Cristo Jesus. Às vezes a gente passa por dificuldade, também tem que tirar essa ideia da cabeça de dizer que o crente não passa por dificuldade, que é que muitas igrejas, né, eu gosto dessas igrejas do Evangelho, meu irmão, vai lá, deve ter o carro velho que tu vai receber um carro novo, né? Isso aí está tendo demais. Por isso que você vê essas igrejas cheias, uma das igrejas que prega a verdade, todo mundo quer, porque se já se entende aqui, mas agora eu estou falando disso aqui para eles, às vezes diz: não, vou lá, fiquei lá, eu vou me deleitar no manjar de prosperidade. Não chega aqui, não isso aqui, a verdade da palavra, né? Aí automaticamente não vai ficar gostando, né? Se nós formos abrir um parênteses aqui para dizer quem tem problema aqui, eu tenho certeza que todo mundo levanta a mão para falar, não é isso? Eita, que vai ter demais. Sempre vai ter outro problema. Então, o que acontece? Essas igrejas, eles são preparados para isso, né? E eles vão em cima da ferida da gente. A gente às vezes fala e o orador começa a falar e você vai pela emoção ali, daqui a pouco você está chorando, caindo. Eu estou dizendo isso aí, gente, é porque eu já participei do encontro dessas igrejas. Eu já participei justamente, não porque eu tinha necessidade, mas é porque eu tinha curiosidade de ver como é que acontece as coisas lá dentro. E foi do jeito que eu pensei. Nós estávamos lá no encontro, eu acho que eu fui em 2010. Foi, nossa, acho que passei dentro do telefone da igreja.
E aqui do meu lado eu caía, ele chorava. Eu verdadeiramente não entendia por causa daquilo ali, mas eu tenho certeza que ele não é como eles pregam, ali é uma emoção. É só o emocional. Eles pelejam pra gente cair. Ficaram perto de mim, pelejando pra Irmão, não cair. a gente Meu está aí no Deus. Velho Testamento, Deus escolheu dele, desde a fundação do mundo. É isso. Agora eu vou passar para o Novo Testamento. Aí, irmãos, eu gosto daquele texto, onde abundou o pecado. Superabundou a graça. Superabundou. A graça cobre o pecado. Exatamente. Não tem como. Não tem como equivaler, né? Não tem como equivaler. Então o pecado passa na frente. Mateus 24, o 22 e o 21 de Mateus. E eu vou abrir o Evangelho de João, capítulo 13 e versículo 18. Evangelho de João 13, 24, Mateus 24, o 22 e o 31. João 13, 18. Fica assim, está procurando no livro, vai se abrir João 15, vai o 16. João capítulo 15, verso 16. Final da Bíblia. Aliás, no meio do Novo Testamento. 24, né? Mateus. Tu vai ler Mateus 24, tá? 24, aí o 22 e o 31. Tá? Mateus. Vamos, João. Mateus 22, né? Hã? Mateus 22, João. Não, Mateus 24. 36. Ah, 27. Aí não, Mateus 24, capítulo 24 e o verso 22. Lembrei, por favor. João, que ele marcou já. Da Cinta João, capítulo 13, verso 18. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém se versava, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Tá? Se não tivesse aqueles dias sido abreviados, só poderia ser talvez os eleitos. Mas por causa dos eleitos, Deus abreviou esses dias. Por causa de quem? Dos eleitos. Por causa dos eleitos. Ele escolheu, né? E ele escolheu. Tá, eu 31. E ele enviará os seus anjos com grande tambor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, está dizendo que os anjos do Senhor vão procurar os escolhidos e não vai ficar dentro de fora. Os 4 cantos da terra, não é isso? Está dizendo agora, não é isso? Nenhum vai ser. Nenhum vai ser. Nenhum vai ser. Vai procurar. Evangelho de João. É João 24, né? Não, João 13, eu já se falei João. 13. E o capítulo verso 18. Acho que não, né? Tem pastor que Eu vou falar de todos vós, pois eu conheço o que se escolhi. Antes para que segundo a Escritura, aquele que cumpriu o pão levantou contra mim o seu problema. Isso aí é João. João 13, 18. Então, já assim, então tu não achou? Achou. 13, 24. Não, 13, o João assim, 13, 18. Que é o mesmo que eu leu. 13, 24. Mas leu 15. Leu 15, Mais abaixo. 16, assim. 15, Capítulo 16. 15, verso 16. agora. Vou deixar o Jacinto ler aí para ver se ele Chegar, achei o 15. Chegar. 15 o quê? 16, verso 16. Vou chegar lá agora. Não fostes vós que me escolhestes. Não fostes vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. A vós outros. E vós designei para que vindes e deis frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai, em momento, Ele vos conceda. Então, mas aí, quer dizer, os irmãos aí, que a parte A, está dizendo aí, que não foste nós que escolhemos a Deus. Entendeu, Jacinto? Não foi nós que escolhemos. Por tua capacidade, não tem condição de estar aqui na igreja. Por
coração, alguém te convidar onde? E você está aqui hoje. Ele é enfático. Ele é enfático, eu vou dizer. Entendeu? Ele não gosta de me escolher, mas eu escolhi vocês. E como é que pode ser? Ele me escolheu, depois daqui a pouco. Deus não é homem que a palavra diz que Deus não é homem para que possa mentir. Se ele te escolheu, ele te escolheu. A palavra lá do Deus diz que ele escolheu dos cantos mais remotos. E hoje, eu não vou te abandonar. Essa é a palavra diz. Então, nós estamos vendo aqui no Velho e no Antigo Testamento. Porque muitas vezes, se você for confrontado por aí, você vai achar que a pessoa vai dizer: não, mas isso é coisa da doutrina nova aí, que é conhecida, não é isso? Principalmente eu estou falando aqui, os adventistas gostam muito dessa situação. Efésios 1. Isso aqui, se a gente ler, vamos ler do Papa ao 12, para vocês verem como é que a gente. É aquilo que o pastor falou agora. Efésios 1, 4 a 12. 4 a 12. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto a do céu como a da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o evangelho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, Paulo escreve lá aos Efésios, ele esclarece isso aí às pessoas. E naquele tempo tinha essa mudança. Aí ele diz aí, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos, né? Toda sorte de bênçãos. Assim como nos escolheu nele, ele vai falar assim, Paulo vai dizer, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis, né? Santos e irrepreensíveis. Como é que ele está falando isso aqui? Ele me escolheu antes da fundação do mundo. A palavra está dizendo, nós não estamos mentindo quando nós falamos isso aí, né? Ele nos escolheu. Antes que houvesse mundo, já era Deus. A palavra diz isso aí. Então, se ele nos escolheu, somos escolhidos de Deus. Aí já é predestinação. Aí, quando nós falamos que a gente sempre vem sair, né, Tati? Quando fala da predestinação, o povo dá um pulo, né, pastor? Ele disse que não tem na Bíblia. Porque não existe isso aí. Não existe. Aí nós mostramos o texto bíblico. Ah, beleza, é só o texto de Efésios, não, mas se você ler o texto todo, por isso que eu pedi para a irmã Júlia dizer. Vou ler o texto todo, porque para não ver. Aí o 5 diz assim: olha assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. O que é que a gente tem de predestinação, né? Se foi antes, previamente. Ele está dizendo que escolheu antes da fundação do mundo, ele amou, e em amor nos predestinou. Não foi em ira, não foi em discórdia, foi em amor. Por isso que a palavra diz que a graça de Deus é sobre todas as coisas. Não existe nada maior do que a graça de Deus, como nós temos aprendido aqui no decorrer desse estudo dessa lição. E ele nos escolheu nele para quê? Para a adoção de filhos. Filho é filho. Até mesmo hoje nós todos estamos no bairro aqui, você sabe, né, Márcio? Se a gente adota um filho, ele pronto, adotou o filho, ele já tem o mesmo direito de filho, né? Assim, não tem como. Então ele nos escolheu, ele nos tirou de um caminho outrora, nosso delito de pecado, nos fez
ter vida eterna juntamente com Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz foi em favor de um grupo, não foi em favor de todo mundo. Muitas vezes as pessoas também questionam isso aí, mas isso aí é injustiça da parte de Deus, né? A gente vê sempre, mas não é. Deus poderia ter morrido por tudo, Jesus poderia ter morrido por tudo, ou não precisava morrer, porque ele é Deus, ele é soberano, mas ele morreu por tudo. Essa questão da eleição incondicional, nós não temos poder sobre isso aí, né? E por que vai falar bem aqui na frente, aqui, a regeneração, ponto 2 da nossa lição aí. Então, irmãos, a eleição é essa aí, mas a eleição incondicional, só citei esses textos aqui para a gente entender que nós não temos condição de botar a banca, de pisar no freio. A eleição, a graça de Deus, a salvação é um presente de Deus para conosco, não tem mérito nem isso aí. Mas também, quando ele der, não tem jeito de você dizer não. Não tem como você dizer, não quero isso aí não. Eu quero mais na frente. Quando ele chama, você tem que vir. Né? Aí como é que ele chama? Através da palavra, muitas vezes através do testemunho de alguém na rua. Isso aí o Espírito Santo de Deus vai incomodando você, daqui a pouco você sente aquele desejo. Né? Você, eu estou estudando aqui já sempre porque a gente tem um grau de amizade. Nós já fomos na casa do Jacinto, lembra? Nós fomos lá na casa dele. Então, com certeza, hoje o Jacinto, mas a Patrícia não pode dizer assim. Eu morri sem conhecer a palavra de Deus, né? Já não pode mais falar isso. Entendeu? Muda a vida da gente. Mas Deus, ele trabalha dessa forma. Deus trabalha dessa forma. Eu sei que eu, por exemplo, era da igreja católica, acho que a irmã Ju também era, né? Eu já sinto mais a Patrícia, são praticantes da católica, não. Mas assim, eu não estou falando aqui da religião, eu estou falando da salvação, propriamente. Mas tem muitas religiões aí que deixam a desejar quando vai falar da salvação. Eles falam um pouco, eles falam resumidamente, né? Aqui vai falar, Paulo vai dizer isso aí, que a eleição é incondicional, né? Aí o ponto 2, a regeneração. Regeneração. O que é regenerar? O Ivo, que é a Taira, que é doutora aí, o Ivo, a Taira, que mais aí é formada aí, a Cinta é formada, o Assi. A palavra de regeneração, o que a gente tem de regeneração? Regenerar, feito. Recuperar. Isso aí seria restaurar. Restaurar. Não é restaurar. Restaurar é refazer. Nós éramos perfeitos, né? A partir do momento da queda em Adão, nós ficamos totalmente depravados. Mortos nos delitos e pecados. Aí o Senhor Deus nos restaurou através de Jesus Cristo. Restaurou, nós temos agora, somos restaurados. Não é reformado. Porque é reformado, quando a pessoa vai reformar a casa, ela tem direito de mudar alguma coisa na casa, não é isso? Ela pode essa janela que eu vou botar ela para lá, eu vou tirar essa janela dessa porta. Restaurar não, restaurar ele tem que fazer praticamente do mesmo jeito, só que melhor, mais novo, né? Então nós somos restaurados. Derruba as paredes, derruba o teto, Mas, começa. então, mas É o sentido, criar de novo. criar de novo. Vocês estão em Cristo, agora são novos. Nossa, exatamente. Não é isso? Espiritualmente, agora ele é um homem espiritual. Espiritual. Então é isso aí que é restaurar, mas regenerar quer dizer limpar. Né? Nós estávamos sujos pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, e o sangue regenerador de Jesus Cristo nos limpou. Agora nós temos uma nova vida. Então Paulo ensina que o pecador é chamado pela graça. Ele mesmo havia sido chamado assim. Ele não planejava ser cristão. Na verdade, ele perseguia os cristãos. Quem lembra dessa história de Paulo? Lembra? Lembra dessa? É bem retratado nos filmes e na vida. Quantos não falam quando ele foi chamado por Deus, quando Jesus ele chamou da conta passo a passo. Realmente, ele é uma figura muito importante na Bíblia, para ele citar. Paulo é um cara muito importante. Interessante é que ele achava que estava fazendo certo. Né? Ele era Ele jeito dele de mostrar a fidelidade a Vou ler Deus. aqui. Vou falar na conversão só um pouquinho para. Saulo, né? Saulo. Então diz assim: Atos 9, 23, Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor,
dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, levassem deles para Jerusalém. Ele era de Paulo, não sei se os irmãos todos sabem, mas Paulo, ele era muito inteligente. Paulo ele era oficial do exército romano, não é isso? Paulo, quando as pessoas vão falar e dizer, se vangloriar, ele diz, mas eu tenho direito de falar isso aí mais do que vocês. Aí vai contar a história dele. Ele diz que quando a lei que ele era aquele fariseu, era judeu, fariseu, não é isso? E quando ao ser perseguidor da igreja de Cristo, a gente vê isso aqui nesse texto aqui. Ele disse que foi formado aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel era o maior historiador, o maior doutor da palavra naquele tempo. Ele disse que foi formado aos pés dele. Então ele tinha um zelo muito grande pelo tradicionalismo dele, né? Mas ele estava perseguindo de forma errada. Então ele disse que pediu casa, né? Segundo ele estava fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A gente vê aqui que já quando ele é submetido a essa situação, ele já diz: Quem és tu, Senhor? Já vê que é algo maior, né? Porque ele, como oficial de exército, aqui eu servi como assim, o pastor já sabe que um cara desse aí, ele não quer dar o braço a você assim fácil, né? Mas quando Deus te chamou, ele disse: Quem és tu, Senhor? Ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues, né? Mas levanta-te e entra na cidade, vão te tirando o que te convém fazer. Aí a coisa já começou a mudar de figura, né? Ele já começou a ficar, ele já começou a não entender as coisas. Os seus companheiros de viagem pararam endurecidos, ouvindo a voz, e não vendo contudo ninguém. Então se levantou-se Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-o para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então é isso aí, quando Deus chama, não tem resistência. Ora, vem Damasco, um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor uma visão. Ananias, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, a peridade de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e pôs-lhe as mãos para que se recuperasse a vista. Isso aqui na visão dele. Aí Ananias vai questionar agora. Jesus. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Aí Ananias questionou: Mas Senhor, esse homem aí tem devastado as igrejas, já tem encarcerado tanta gente, e agora o Senhor me manda ir atrás desse homem, e esse cara está vindo, trazendo uma carta dos principais sacerdotes para prender todos nós, e é para mim o dinheiro, eu vou me entregar assim, né? A ideia é essa. Aí o Senhor diz assim: Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E aí Jesus fala isso aqui a Ananias, e ele diz: Eu vou mostrar para ele o quanto é importante ele sofrer pelo meu nome. E a gente vê, eu não sei, mas para quem acompanha as cartas paulinas, Paulo, eu acho que do meu ponto de vista foi o apóstolo que mais sofreu. Você concorda? Que mais sofreu, que mais passou por dificuldade de todos os apóstolos de Cristo, foi Paulo. Então, meus irmãos, é Deus, né? É Deus que opera em nós, tanto querer como realizar. A palavra é clara quando ela diz assim. Com relação à eleição, acho que ficou mais ou menos esclarecido, né, Thay? Não, vamos. Deixa eu analisar muito claro. A Bíblia é muito clara sobre isso.
Então, quando Deus transforma o coração de Paulo, ele é um ser regenerado. Ele foi limpo daquela situação que ele vivia, hora de perseguidor, e passou a ser perseguido. Também um detalhe importante: a partir daí, Paulo passou a ser perseguido. A Bíblia, se a gente for ver, ele vai passar a ser perseguido, ele sofre muitas vezes, mas agora sim, agora ele tem o que? Ele tem um refúgio verdadeiro, que é Cristo. O terceiro ponto vai falar do que? Da justificação. Beleza, nós somos eleitos por Cristo, certo? Fomos eleitos por Cristo, da eleição. Agora, no ponto 2, nós somos o quê? Limpos, regenerados por Cristo. Agora nós vamos ser justificados por Cristo. É isso? Eu falei no início sobre os nossos pontos que a gente baseia muito nisso aí, para quem já sinto para a Patrícia. É o que é o primeiro ponto do nosso 5 pontos de calvinismo. Depois eu te explico o que é isso aqui mais tempo. Leva tempo, eu vou explicar. O primeiro ponto é a depravação total do homem. E o segundo ponto é essa eleição que é incondicional. Você não tem condição. É incondicional. É Deus que opera e acabou. Né? E o terceiro ponto é o quê? A expiação. A morte de Cristo foi limitada. Não foi por tudo. Foi por um tudo. Né? E o quarto ponto é a graça irresistível. Quando Jesus chama, ninguém resiste. E o quinto ponto é a perseverança. Quando a pessoa sai daquela vida que nós estávamos outrora, aí a gente vai perseverar no Evangelho, na igreja. Isso aí é a perseverança dos santos. Então, esse 5 pontos que é mais ou menos baseado a doutrina calvinista. O povo diz sempre que é uma doutrina que é muito fácil, né? Está muito fácil. Diz que nós não temos responsabilidade, é só Deus. Mas também não é bem assim, né? Mas é porque não tem, exatamente. Não conhece a doutrina. Porque se conhecer, vai se maravilhar da doutrina e vai entender que nós somos o quê? Graças a Deus. É muito melhor nós estarmos aqui por gratidão do que por obrigação, né? Se o pastor ligasse para mim, tu tem que ir hoje para a igreja, eu não tivesse vontade de vir, e o pastor disse, tu tem que ir hoje porque isso, aí eu vim para a igreja. O que é que eu estou fazendo? Né? Então temos que ser gratos, Então, eles dizem que é muito fácil pelo fato de nas outras igrejas, a pessoa ter que fazer um esforço para alcançar a salvação, né? No caso, isso não é para quem quer, não é para quem as obras têm que Deus chamar. Tem que correr atrás, tem que fazer isso, fazer aquilo para acessar. E nós vemos na palavra que ele é gratuito. Então a reforma foi muito bem sucedida em ensinar aos cristãos evangélicos a justificação pela fé. Romanos 5:1. Se alguém quiser ler aí, por favor. Romanos 5:1. Justificar, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Deus Jesus Cristo. Justificados pelo mediante a fé, temos paz com Deus. Agora nós vivemos uma vida de paz, porque já pensou? A gente com um conflito com o vizinho já é ruim, imagina com Deus, né, mano? Tá melhor nós vivermos em paz com Deus, né, cara? Não podemos esquecer que a base da nossa justificação está na obra graciosa de Cristo, que derramou o seu sangue. Romanos 5:9, irmã Valente. 5:9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então pode dizer assim, já que nós somos justificados, agora nós vamos ser salvos por ele, salvos da saída do mundo. Né? A justificação pelo sangue de Cristo é uma obra graciosa de Deus. Paulo enfatiza que a justificação é uma obra da graça. Romanos 3:24, vamos ler. Romanos 3:24, todo irmão para participar. Abre Romanos 3:24. Outro irmão abre em Romanos 5, 16, 17. E o Marci abre um título assim. Para de ficar olhando a majestade de joelho. Tito 3:17. 3:7. Tito 3:7. 3:24. Romanos 3:24. Pode. Serem justificados gratuitamente por sua graça mediante a eleição que há em Cristo Jesus. Sendo justificados gratuitamente.
Pagando conta aí, tá? Na justificação. Nada, de graça. Deus é isso? Então, quem abriu Romanos 5, 16, 17. 5, 16, 17. Já tem alguém aberto aí, tá? O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento dele foi de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, por meio de nós irmos a pecar, cair, e por o amor de Jesus Cristo, a graça de Deus, né, ele entregou o seu filho para morrer por nós sendo pecadores, não vamos esquecer disso, nós éramos pecadores. E a palavra diz que a graça de Deus superabundou nossas vidas. Tito 7. Tito 3, 7. 3, 7. A fim de que, justificado por graça, nos tornando seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, daí, a graça de Deus, nós fomos justificados, né, você? E nos tornamos o que? Herdeiros. É o que eu falei, mesmo que seja adotado, mas o filho, depois de adotado, depois de registrado, não tem como se registrar mais, não tem? Tem como fazer. Então, isso aí é a nossa justificação, é a palavra de Deus justificando a nós que nós temos uma vida com Cristo, mediante a graça de Deus, não por nós. Por nós mesmos não podemos fazer nada, né? Mas é Cristo que opera em nós, é Cristo. Vamos botar isso na cabeça. Como realizar Cristo. E a fé é obra da graça de Cristo também. A fé é Cristo que faz ela nascer no nosso coração. Fé não provém. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Mas a fé também é fruto da graça de Deus em nossas vidas. Não é a Patrícia que faz ela ter aquela fé em Deus. Não é. Não é e o pastor Josué, nem o Paulo, nem ninguém. É Deus que opera. Tanto que tem momentos que a gente passa que a fé, né, está desfalecida, né? Tipo assim. Por isso que a gente carece de Deus. Quando Deus fala, se a gente necessitar de fé, pedir para Ele. Irmão Marenice, a irmã Marenice abre em Atos 18, 27. Irmão Marenice. 18, 27. Atos 18, 27. E a Vitória abre em Filipenses 1, 29. Vitória abre em Filipenses 1, 29. A Nani chegou agora também, mas tem agora. No Anísio 18, 27. É Atos 18, 27. E aí, por ele percorrer a casa, animado, e escrever no auxílio para receber. Tendo chegado ao auxílio, muito aqueles que mediante a graça haviam de É Paulo, né? Falando sobre a graça de Cristo. Tendo chegado ao auxílio, muito aqueles que mediante a graça haviam de É que falando das viagens, como foi difícil, mas Deus providenciou para que a palavra, a graça de Deus chegasse até aquelas pessoas. Filipenses 1, 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes. Então, aí nós vamos ver que Paulo está falando de padecimento, ou seja, sofrimento. Né? É aquilo que eu falei, nem sempre os cristãos estão naquela imagem rosa, como as pessoas dizem, né? Mas o cristão, na palavra diz assim, o salmista diz que nele pega no sono e acorda porque Deus está com ele. Né? Nós sofremos sim, não tem isso de dizer que o crente não vai ter sofrimento. Mas nós temos um refúgio, nós temos para onde correr. E agora tem pessoas que não têm para onde correr. É por isso que a gente vê aumentando muito o número de suicídio, muitas coisas estão acontecendo assim por causa da situação, porque não tem um refúgio verdadeiro. Nós passamos por dificuldade no nosso trabalho,
na nossa vida diária, e tudo, até por situações de enfermidades, né? Mas temos um consolo, temos Cristo Jesus. Então a fé, aí Paulo ensina aos crentes de Filipos algo que poucos cristãos entendem, que o sofrimento que nos atinge por causa do nome de Cristo é uma manifestação da graça de Deus. Tudo vai sofrer. Né? Até o sofrimento é a graça de Deus em nossas vidas. Assim como crer em Cristo, sofrer por Ele é uma ação da graça de Deus. Assim como Ele faz, nós cremos nele, mas vamos sofrer. Por que Ele sofre? Porque muitas vezes nós estamos sendo taxados de abestado, né? Quando você chega num pastor que visita muito, às vezes você chega numa casa, a pessoa lhe trata mal, né? E outras coisas mais. Quando a pessoa vê um crente no serviço, o crente sempre vai ser ridicularizado muitas vezes. Então, o ponto 5 aqui vai falar da santificação. A santificação do crente é obra da graça também. Santificação. Vocês podem ver que é um processo, é gradativo, degrau por degrau. Né? Porque muitas vezes a gente vê nas igrejas as pessoas. Nas igrejas não, você tem uma amizade aí fora, aí a pessoa convida, vai, vamos para a igreja, aceitar Jesus, né? E a pessoa diz, não, eu tenho que me preparar primeiro, eu estou preparado. Não é isso? Mas não é assim. A palavra da anseio, né? A desculpa. Sim. A palavra da anseio. A gente vê todo mundo tem uma desculpa ali, né? Na verdade é uma desculpa. Hã? Na verdade é uma desculpa. Vou me preparar primeiro. É uma desculpa. Porque ele nunca se prepara, né? Tem que falar alguma coisa que eu não vou ouvir. Tem que ter alguma desculpa. Então, mas é uma santificação. Santificação, por isso que é para dizer, bem pouco tarde. Onde você tiver. A partir, quando você tem o compromisso, você chega aqui à frente e confessa a Jesus como seu suficiente Salvador, aí é um processo. Muitas vezes a pessoa diz, não, eu tenho que deixar de fumar. É um vício miserável que o cara não consegue deixar muito fácil, né? Ou então vou deixar de beber e outras coisas mais. A gente está falando aqui de uma coisa, mas tem várias coisas que é uma desculpa. Não é que a pessoa, porque se a pessoa quiser, a partir do momento que ela afirmar, a palavra ela esquece, lembra? Ela deixa tudo. Mas é uma desculpa que a pessoa tem de não entender. Mas uma coisa nós temos que entender, que tudo isso aí está no propósito de Deus. Né? Nós vemos aí que ele até, como eu falei no ano passado, foi o que aconteceu com o faraó, né? Para quem não entende, acha que faraó era um cara forte, né? Mas na verdade era Deus. Deus não nessa vida do faraó. Porque Deus disse que foi para isso que Deus deu para o faraó, para passar por aquela situação. Então, meus irmãos, a santificação é obra da graça de Deus. Mas a partir do momento que você aceita a Cristo, É o primeiro passo, né? aí você vai ver que é muito fácil, coisas que a gente olha para trás e diz, não, isso aí é impossível não esquecer. Aí você, Paulo diz isso aí. Você escreveu na Bíblia, diz, olhando para trás, né, o que ficou para trás foi só coisas erradas, né? Coisa que é só fato, sofrimento. Agora não, é uma nova vida. Então, várias passagens mostram que a santificação é uma obra de Deus em nós. Em geral, a Escritura ensina que a santificação é uma obra mais específica do Espírito Santo. Há uma passagem que diz claramente que a santificação é pela graça. O Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo nos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Isso aqui é 1 Pedro, o que eu li agora é 1 Pedro 5,10. Né? Então a gente vê que passamos por dificuldade, por sofrimento, mas Deus mesmo vai o quê? Vai nos o quê? Ele vai nos aperfeiçoar, firmar, né? Fortificar, fundamentar na palavra de Deus. Aí, a partir daí, você tem uma base, agora você tem uma base, você não vai mais ficar naquela situação de desespero, porque tem Deus, né?
O Senhor mostra é Deus. Muitas vezes a gente fica agoniado e se entrega a outras coisas, mas tem um refúgio. A gente passa por dificuldade, todos nós passamos. Todos nós passamos, estou falando aqui em geral. Não sei se os irmãos, se é só eu que passo, mas acho que alguns passam dificuldade. Mas nós não podemos nos desesperar, porque nós temos a palavra, nós temos Cristo Jesus que nos assegura toda a tranquilidade, né? Ele diz aqui, aperfeiçoar, fortificar. Fortificar, né? Na fé. Aperfeiçoa, depois fortalece, fortifica. E depois vai firmar. É um processo. Tudo é um processo na vida. É um processo. Está vendo? Quer falar? Não, eu Muitas vezes. Pode falar. só comentando o pai que realmente é só pela graça de Deus. Como você falou, né? A gente Só pela passa graça. por muitas provações, né? Eu sou testemunha disso. Se não fosse pela graça dele, eu já teria desistido. Até porque até a morte eu desejei, eu confesso. De tudo que eu passei. Mas Hoje está aqui, graças a Deus, né? Tranquila, né? Fortalecido na palavra do Senhor. Isso que é o mais importante. Saber que o nosso Deus só ele. nunca nos abandona. Às vezes é nós que nos distanciamos de Deus. A palavra de Deus diz que nós não é para nós entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Né? Não entristeçar o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, meus irmãos, a santificação é um processo também de Deus. Nós somos objeto na mão de Deus. Entendeu? Vamos entender isso aí, que a palavra de Deus, como eu falei no domingo passado, a gente às vezes questiona mais lá em Jeremias, diz: por acaso o oleiro não tem o poder sobre o barro, para no meio do barro fazendo vaso para um e para o outro para dessa vez? É Deus que está. A gente tem que entender isso, entregar nossas vidas na mão de Deus e Deus vai fazer a obra. Né? Ah, beleza, agora eu sou salvo, né, pastor? A graça de Deus me alcançou, agora eu vou voltar de novo a beber cachaça. Não vai, Deus não deixa você ir. Mesmo que você erre, mas o Espírito Santo de Deus que habita em você vai lhe incomodar. Vai lhe incomodar. E você vai voltar. Essa parábola do filho pródigo é bem clara quando ela diz assim. E quando ele diz assim, venha como está, é porque nós mesmos não temos força. Não temos capacidade. De é isso dizer que eu não, falo. né? Tipo assim, de Dizer nos sim, libertar. não. Nós mesmos não conseguimos. Então venha como está para que ele assim nos ajude, nos liberte. Então, meus irmãos, aqui o ponto 6, que é a entrada na glória é obra da graça de Cristo também. Tudo isso é obra da graça de Cristo. Ele, pronto. Sim, pode É falar. interessante que às vezes a gente convida pessoas dentro da igreja, quando ela falar dele. A gente vai convidar muita gente disso. Não, eu não estou preparado. É isso que eu falo. A gente sempre vai deixar Deus para depois. Sempre não, vou resolver aquilo ali primeiro, para poder ir. Eu já falei. Mas se hoje tu tinha que fazer de manhã, se não tivesse que ir para a igreja hoje, tu estava fazendo uns pastéis. Você não quer ir para a igreja? Cheio de casaco ali. Quem sabe você estava deitado? Ou estava vendendo pastel, né? Todos nós tínhamos ocupação aqui, até mesmo. Hoje eu estava vendendo. Não, Sabe por quê? Porque é necessário. tá aqui, já se nós tivesse aqui hoje, nós estávamos lá na oficina. Tem muitos aí que dá para fazer. Entendeu? Então todos nós temos uma ocupação. Todos nós temos uma ocupação, né? Mas hoje Deus quis que nós estivéssemos aqui reunidos. Não é mérito nosso, não, viu, irmão? Nenhum de nós estamos aqui por vontade própria, né? É o Espírito Santo de Deus que nos incomoda, que toca Nos nosso coração. atrai, graças a Deus. Então, a entrada da glória. 1 Pedro 10, que nós já lemos. 1 Pedro fala da santificação como graciosa. Também fala que a glória a ser revelada em nós é produto da mesma graça. Essa obra de Deus em nós já foi começada, mas só será concluída no dia de Cristo. Né? Então é um processo, é um tratamento. Essa obra de Deus em nós, quando a redenção for finalizada, participaremos da sua eterna glória. Mas nunca devemos esquecer que o chamado para a participação na glória eterna é uma opção conosco de Deus, de toda a graça, mediante a obra de Cristo. Nunca devemos esquecer que é nós, que é Deus que chama. Muitas vezes a gente
quer se, como é que se chama? Quer se engrandecer, eu sou mais eu, né? Olha assim, que é quando a gente pensa que tá fraco e que tá forte. Quando pensa que sou fraco, aí tu me fortalece. Não é assim, porque muitas vezes quando a pessoa, eu vou falar aqui em termos de financeiro, né? Que às vezes a pessoa acha que está bem quando está com dinheiro, né? Aí quando a pessoa está com dinheiro, aí começa a aparecer as amizades novas, acaba convidar para uma chácara, um negócio aí, você começa a esquecer. Né? Se os atributos aí, você começa a esquecer das suas obrigações. Aí então nós estamos ficando fracos. Né? Aí quando nós estamos numa dificuldade muito grande, eu falo isso aí por experiência própria. Não estou dizendo que é todo mundo, mas aí você começa a ficar na dificuldade, você começa a recorrer à palavra, né? Às vezes você tem até esquecido de orar muitas vezes pela manhã ou fazer um pouco do verso, aí você começa a ficar meio complicado você voltar. Por isso que Paulo diz que é quando nós estamos fracos, nós estamos fortes, porque fraco fisicamente, forte espiritualmente, temos que pensar dessa forma. O ensino ponto calvinista é Deus, somente Deus. Aí é só, né? Assim só. Somente fé, somente a Escritura, somente a fé, somente a Escritura, somente a Cristo. Só Deus da vida. Isso é importante. Isso é coisa que a gente se fosse não, o que é? A gente tem dentro da igreja, tem o Espírito dele. Então, se a gente colocar as coisas natural, a gente entende as coisas espirituais. Se o pinto piar, no meio do pinto e a galinha for a mãe daquele pinto que está no meio daquele milho, ela conhece o pinto dela. E ela conhece o chamado, o pinto conhece o chamado da mãe. Então, uma coisa assim que o eleito tem é essa fé. Vem da gente, mas é dom de Deus. Dom de Deus. Então, é coisa que a gente entende que a gente é de Deus. O próprio Espírito Santo dele entende que a gente é de Deus. Deus diz que as minhas ovelhas conhece a minha voz e segue ama. Então, é assim. Não podemos esquecer que é Deus que está fazendo tudo isso aí em nossa vida. Né? Nosso não existe aqui. Né? Nós falamos aqui sobre a questão as obras da graça, né? Então aqui nós vamos ver aqui os instrumentos dessa obra, que já está concluído, né? No horário. A graça de Deus nos instrumentos da salvação. Instrumento da salvação, o que a gente entende disso aí? Nós vamos ver, inclusive, aqui para nós passar despercebido, né? A graça de Deus nos instrumentos da salvação. Ponto B aí. Pela graça, o Evangelho é dado. O Evangelho é um instrumento que o Senhor Deus usa, né? A palavra, um instrumento de Deus na nossa salvação, não é o Evangelho de Cristo. Então, o Evangelho de Cristo é chamado de Evangelho da Graça de Deus, segundo Atos 20, 24. Porque alcança o pecador sem que haja merecimento. Certo? Anuncia a redenção incondicional e concede a vida ao pecador que estava morto em seus delitos e pecados. Atos 20, 24. Se alguém quiser abrir, por favor, Atos 20, 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim, mesmo contanto que complete a minha carreira. O ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, com testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Mas está falando aí que nada mais é importante a não ser Cristo Jesus, né? Recebeu o ministério de Jesus, que é a palavra que ele recebeu. Aí aqui Efésios, eu abri esse texto de Efésios aqui para a gente entender porque ele vai falar quando alcança o pecador sem que haja merecimento do pecador, né? Anuncia a redenção incondicional e concede vida ao pecador que está morto dos seus delitos e pecados. Efésios 2. Vamos ler Efésios 2.
Pela graça, o Evangelho é dado a nós. O Evangelho de Cristo é chamado Evangelho da Graça, né? Porque alcança o pecador sem que haja merecimento, anuncia a redenção incondicional e concede vida ao pecador que estava nos seus delitos e pecados. Efésios 2 diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. Quem nos deu vida? Cristo, né? Através de quem? Da palavra, não é isso? Dos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aí vai dizer assim: entre os quais também todos nós andamos outrora. Outrora nós éramos mortos, não é isso? Entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então aqui não tem exceção, todos nós pecamos carecendo da glória de Deus. Aqui Paulo está falando aos Efésios, mas a gente pode trazer para o nosso dia que a pessoa, mesmo que ela não esteja participando das festas carnavalescas lá do mundo, né, pastor? Mesmo que ela não esteja naquele lamaçal de pecado que a gente vê, mas se ela não tiver com Cristo, ela está morta, espiritualmente ela está morta. Se tiver em Cristo, é mesmo. Né? E Paulo está dizendo isso aqui para todos: ó, nós éramos mortos, ele nos escolheu nele. Né? Aí vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, para a graça, pela graça foi salvo. Então, mais uma vez, a gente tem que é somente pela graça. A gente juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas por que Ele fez isso aí? Porque Ele é bom, Ele é misericordioso. A palavra diz que a misericórdia do Senhor não tem fim, ela se renova em nossas vidas a cada dia, né? Então a gente tem que entender isso. Aí, para mostrar no século futuro a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. A gente vê tanto que a graça de Deus é infinita que Ele preferiu, né, morrer, Jesus Cristo, entregar seu filho para ser morto na cruz pelos nossos pecados. Eu até falei no passado que a Bíblia diz assim: puder que pelo bom alguém se anime a morrer, né? Mas se for chamar de nenhum, com quase certeza que nenhum de nós tem coragem de entregar o filho para ser morto pelos outros, né, Marcelo? Né? A gente, né, irmãos? O que você acha? Dificilmente. Jamais, é verdade. Nós não podemos ser hipócritas de dizer que não, eu falei isso, não podemos, porque nós não faz, né? Então, mas Cristo, o único filho dele, morreu por umas pessoas que não tinham mais compromisso com ele, né? Mesma coisa, quando nós estamos ali na beira-rio ou em qualquer outro lugar, que chega aquelas pessoas pedindo, às vezes a gente até questiona, né? A gente, né, mas vai fumar droga comigo, eu não queria para mim. Agora eu estava com um monte daquelas pessoas ali, e você tem um filho ali, e você disse: não, vou entregar para ele por aqueles ali. Talvez, hoje nós temos o conhecimento da palavra, hoje nós temos, né, nós temos esse conhecimento, mas a pessoa sendo ignorante quanto isso aí, não consegue, né? Só se o Senhor Deus operar na vida da pessoa. Senão, não faz. Falando aqui como pessoa, como ser humano, mas Deus faz com isso aí, Ele pode. É como nós vimos na história de Abraão, né? Seu filho. Ali é fé, por isso que a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A prova de Abraão, a palavra diz que ele é o pai da fé, né? Não, meus irmãos, nós temos já. Mas a palavra de Deus é o instrumento para a nossa graça, né? O Evangelho, a palavra. A herança que nós recebemos de Cristo, a herança dos cristãos, é resultado da graça de Deus por meio da palavra de sua graça. Essa herança
recebemos herança de Deus porque fomos adotados por Ele. Se nós somos adotados por Cristo, nós temos parte na herança, entendeu? E a santificação. A palavra da santificação, a palavra da sua graça, que nos conduz à santidade. Vamos ler Hebreus 12, 14. Está sempre, que Deus só um, está sempre Hebreus, Evangelho aos Hebreus. E a Evangelizete, no meu mesmo hoje, lê Hebreus 2, 3. Evangelizete não leu hoje. Hebreus 4, 11, 14. É 12, 14. Hebreus 12, 14. Ok. Só cadê a página? Hebreus 12, 14. Assim. Siga a paz com todos. Segue a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém será o Senhor. Entendeu como é que é? Mas você é uma nova pessoa, você foi salvo por Cristo, você foi limpo por Cristo, você está vivendo a santidade, então vamos ter paz com tudo. E vamos procurar cada dia mais nos santificar. É isso? Elisete. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, o qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelo que ouvimos. Então, se Deus revelou isso, como é que nós vamos escapar se nós negligenciarmos tão grande salvação? Que é de graça para nós. Que é a nossa única coisa que tem que fazer é responder. Responder o chamado, como é que nós podemos sair fora disso? Não tem condição, né? Isso não é por muito tempo. Não é por muito tempo, não é por muito tempo. Se resistir, se for escolhido de Deus, não resiste. Porque quando Deus chama, A graça é irresistível, né? a graça é resistir. Então, meus irmãos, vou ler só a pregação que eu ensinei. A cada dia, procure entender melhor o conceito da de graça. Graça exclui qualquer mérito nosso. Quanto mais profundo for o nosso entendimento dela, mais sensíveis seremos à nossa própria pecaminosidade. Quanto mais entendermos o conceito bíblico de graça, mais entenderemos a tão grande salvação. Não é isso? Então, quanto mais nós nos orientar na palavra, mais vamos entender que nós somos pequenos, que é Deus que opera em nós, tanto no querer como no realizar. É isso? Então, meus irmãos, Deus possa nos abençoar e logo mais à noite nós estaremos aqui novamente, viu? Se quiser